Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Ana Laura Prates. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Ouvindo Vozes. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos encaracolados. Estou usando óculos, uma blusa de lã preta. No meu cenário eu tenho uma estante de livros, um vaso de flores e um divã com algumas almofadas. O Ouvindo Vozes é esse programa que busca escutar as vozes que ora murmuram, ora vociferam na cidade dos discursos. Ele acontece em parceria aqui com a TV GGN. Aproveito e peço para vocês se inscreverem no canal, acompanharem, curtirem, compartilharem. Vocês sabem que a imprensa é independente, como o próprio nome diz, é independente, portanto, depende de nós para sobreviver. Então, estejam com a gente, apoiem e acompanhem. Ouvindo Vozes acontece sempre 2 segundas-feiras por mês, às 21 horas, ao vivo, mas depois vocês podem assistir também no próprio YouTube ou no Spotify como podcast. Acompanhem os nossos outros programas anteriores também, que são imperdíveis. E hoje a gente vai escutar uma voz muito interessante, muito importante, que daqui a pouco eu já vou apresentar para vocês, para falar de um tema super urgente e atual, que é a guerra híbrida. Talvez vocês não tenham necessariamente ouvido falar desse termo, mas certamente vocês já experimentaram as consequências dele na própria pele, né? E nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos, vamos dizer assim, as consequências, né, desse tipo contemporâneo de guerra, que não usa necessariamente as armas tradicionais, mas que usa a manipulação das imagens, da própria língua, das informações, através das redes sociais, para manipular as mentalidades individuais e também das massas. Para falar sobre esse tema super atual e urgente, eu convidei um querido colega, o psicanalista e filósofo Lúcio Massaferri Salles, que vai estar aqui conosco. O Lúcio é autor de um livro muito interessante chamado Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas, Manipulação Digital. O Lúcio é professor da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, é membro do Núcleo de Pesquisa e Reflexão sobre Cultura Digital e Ensino Médio, da PUC e da FAPERJ, e é o criador de um canal muito interessante no YouTube chamado Portal Fio do Tempo, que eu recomendo muito a vocês que vão lá visitar e assistir os vários vídeos que tem lá. E então seja muito bem-vindo, Lúcio. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu estou muito contente de ter você aqui. Eu acho que é mais do que urgente a gente falar sobre esse assunto, né? Então já vou passando aí a palavra a você para que você explique um pouco melhor para a gente que história é essa de guerra híbrida. Boa noite, Ana. Boa noite a todos e todas que estão aqui. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Gratidão pelo convite, por poder estar aqui nesse programa, no Ouvindo Vozes do GGN. Pois bem, esse conceito, né? Eu nem gosto muito de me referir à guerra híbrida como conceito, mas é um conceito também, né? É fenômeno, é conceito, é ação, né? A melhor maneira que eu tenho, assim, que eu acho que eu tenho de poder definir, né, com mais propriedade, é compartilhar, localizando na linha do tempo, né, como é que eu fui lançado, como é que eu fui capturado, né, para tentar entender isso, né, para tentar entender essa expressão guerra híbrida, né.
Na definição que a gente costuma encontrar, se a gente for consultar manuais e livros, né? Alguns autores já vêm trabalhando, inclusive da área de humanas, de um tempo para cá, né? Para além dos militares, que começam mais ou menos em 1989, 90, a usar essa expressão, a gente vai encontrar que guerra híbrida, conflito híbrido, como o próprio nome sugere, né, é um conflito que ele é mesclado, ou seja, é um tipo de guerra, é um tipo de ofensiva que vai usar métodos convencionais e não convencionais para agredir ou dominar um alvo, uma nação, uma demografia. Né? Isso inclui propaganda muito forte, né? E mais tarde eu vou tocar num ponto bastante específico da atualidade, né? Que tipo de propaganda é essa, né? Guerra de desinformação, guerra cibernética, que é algo bastante dos dias de hoje, né? E em uma constante evolução, inclusive nos atropelando muito, né? Nessa área da ciência da computação. E em muitos casos, dependendo do local, Ana e quem está nos ouvindo, né, também insurgências, né, fabricadas e forjadas, né, justamente para causar uma espécie de. A gente usa essa expressão no livro, inclusive eu uso a arquitetura do caos, um caos administrável, né, que é o momento onde, para usar uma expressão aqui de uma figura recente da política, se pode passar a boiada. Né? Quando você tem um caos, é o momento onde você pode executar algumas ações com mais facilidade. Então, guerra híbrida, basicamente, a definição é essa. Né? Agora, como que isso entrou? Porque eu sou uma pessoa da área da psicologia e da filosofia, com alguns conhecimentos, nível autodidático, digamos assim, de tecnologia da informação. Por uma questão de estudo lá atrás, né, passei a conhecer sistemas operacionais com alguma profundidade, tendo aula e tal, mexendo com Linux desde a nascente e tal. Isso talvez, né, tenha facilitado ou até me atraído a tentar entender algumas coisas que eu vou agora tocar para complementar essa definição, né, de guerra híbrida. A coisa começa, basicamente, né, no ano 2012, quando eu estava no laboratório de filosofia contemporânea, um laboratório ao qual eu pertenço, lá no FRJ, no IFIX. Estava numa aula de filosofia política e o líder do laboratório, que é uma pessoa muito estudiosa, o Guilherme Castelo Branco, né, ele chegou num dia e, veja bem, isso foi primavera, mais ou menos, eu não sei o mês, mas primavera de 2012. Ele chegou e, com um olhar assim, um pouco preocupado, ele lançou para a gente, éramos uns 8, 10 pessoas, que ele tinha escutado numa rede a qual nós pertencemos, né, chama-se Rede Ibero-Americana de Filosofia Política, pesquisadores e professores da Espanha, Portugal, México, Argentina, né, que um golpe estava se aproximando, um golpe estava se avizinhando do Brasil. Só isso. Né? Não houve nada muito mais elaborado do que isso, mas apenas essa comunicação, essa questão levantada com uma certa seriedade. Eu me lembro que aquilo ficou muito, pelo menos na minha cabeça. Né? Eu fiquei pensando. E quando a gente ouve falar em golpe de Estado, né, nós, inclusive, com a nossa experiência no Brasil, a primeira coisa que vem em mente é Forças Armadas, né, exército, estante na rua, né, armas, porrada, a experiência que tivemos aqui. Né? 64 não foi a única numa história de um Brasil onde as Forças Armadas e militares, né, eles têm esse tipo de atuação, né? Não têm experiência com guerras, mas internamente atuam desse modo, né? Se alternando no poder assim. E aí ficou isso marcado, e aí nós entramos, a partir de 2012, isso é um resumo, tá, gente? Mais ou menos para localizar. Nós entramos, a partir de 2012, no meu entendimento, num giro onde começa um encadeamento de acontecimentos que aí eu acho que pode ficar mais claro, mais evidente o que significa esse tipo de conflito. Né? Vamos dar um salto para 2013. Por quê? 2 fatos. Né?
Aquele acontecimento que foi as manifestações de rua, né? Todos nós conhecemos, lembramos. Eu estive em 3, né? As de Então, 2013 você está falando, né? 2013 que eu falei? Não, é isso, né? Aquelas de 2013. Uhum. Isso, exatamente, 2013. Eu fui nas primeiras também. Você foi? Pois é, eu também fui. Ana, pessoal, eu também fui. Eu fui em 3. Eu já estava na dúvida, foram 3 vezes que eu fui. Pois bem, veja só, isso que eu estou contando, a memória já tem um depois, né? Então, depois eu me dei conta disso. Naquele ano de 2013, naquele mesmo momento que eclodia essas manifestações, onde eu fui com muitos colegas e colegas lá de FIX, pessoal, inclusive, né? Eu era um pouco mais velho do que alguns, eu estava ali para entrar no mestrado de filosofia, na época, né? Estava cursando mestrado de filosofia, na verdade, né? Pessoas, assim, das mais variadas orientações políticas, né? Tinha o pessoal que era simplesmente, assim, genericamente falando, de um campo progressista, auto-intitulado de esquerda, tinha outros auto-intitulados de esquerda um pouco mais atuantes, alguns, inclusive, filiados a partidos de esquerda, né? PCdoB, PSOL, e por aí vai. Enfim, eu estou compartilhando isso para identificar as pessoas que eu vi, né? Isso não foi lido, isso foi vivido, né? Que estavam naquelas manifestações. Aquelas manifestações, só depois, né, que caiu a ficha, de que houve uma coincidência, eu prefiro tratar dessa maneira, que foi a fuga, a saída daquele ex-analista da CIA e da NSA, Edward Snowden, no final de maio para junho de 2013, a fuga dele dos Estados Unidos, né? Parece que ele pediu asilo, inclusive, ao Brasil, entre outros locais e tal. E aí a gente já sabe a história, né? Tem até um documentário da Laura Poitras, Citizen4, que era o codinome que ele usa para poder se comunicar, né, no underground da internet, sem ser localizado com ela, né? Eu acho que foi com ela que ele tratou. O Glenn Greenwald entra na história, mas o tratamento era com ela. E houve uma simultaneidade disso. É bom que a gente tenha isso em mente para ver. Coincidência? Sim, eu não estou fazendo nenhum link, a princípio, maior do que essa coincidência. Né? Eu acho que o Assange, inclusive, já estava refugiado na época na Embaixada do Equador, né? Creio que sim, Ana, até porque, salvo engano, um dos lugares que o Snowden ou ele pediu asilo ou ele pediu passagem, então foi o Equador. O Equador Sim. Passava pela Isso. ideia dele, né, e tal. Uhum. Não me lembro também porque houve negativo. O Brasil também houve, mas eu não sei ao certo por quê. Não sei se... Eu vou chutar aqui, tá? Eu realmente não recordo. Eu teria o receio de algum desconforto diplomático. É possível, né? Porque ainda não se tinha a ideia, como nós já tivemos, inclusive a confirmação, né? Departamento de Justiça estadunidense, com essa participação ativa aqui nessa Operação Lava Jato, por exemplo, entre outras coisas. Treinamento de pessoas que iam estudar lá fora, né? Fazer formação, mas não deixava de ser um treinamento. Enfim, esses dois acontecimentos, né, de 2013, eu acrescento ainda um outro, né, que é o seguinte: o esvaziamento no início desse ano, até aquele julho, da popularidade de Dilma Rousseff. Olha, sei que é uma questão totalmente aberta a debate, mas assim, eu tenho muita firmeza de entender que houve um esvaziamento ali fabricado, sim, né? E não apenas uma queda de 78% ou quase 80% em março de 2013 até julho de 2013 para 40 pontos quase percentuais, aspas, porque o governo estava ruim. Não rola. Houve manifestações, já começava aquele movimento, não vai ter Copa das Confederações, salvo engano, ali e tal. Então, essa ebulição, né, ela já é uma marca, no meu entendimento, desse tipo de conflito. Né? No ano seguinte, tivemos o quê? Tivemos a eleição, 2014. No início do ano, oficialmente, salvo engano, se não me falha a memória, em março,
é oficialmente deflagrada a Operação Lava Jato, né, em março de 2014, e acontece a vitória da Dilma, né, que também é apenas um entendimento, né, a impressão que eu tenho é que não se esperava isso, houve um suspense muito grande, não sei se você lembra, se todos lembram aqui que estão nos acompanhando, ficou um suspense nos 15 minutos finais, 20 minutos da contagem, né, a impressão que dava é que o outro campo achava realmente que tinha ganho, e não ganhou. Houve uma virada no final, Nordeste, né, a Bahia, se não me engano. Enfim, e Dilma vence. A partir daí, nós já sabemos o que aconteceu, começa aquelas marchas pedindo fora Dilma, a partir de 2015, começam a ir para a rua, culminando naquele impeachment violento, extremamente violento, né? O impeachment já é violento, mas aquele impeachment especialmente violento pelas manifestações dentro do Congresso, com bíblias na mão, com louvores a torturadores, todo tipo de provocação, e a etapa final, que é a prisão de Lula, né, para garantir, né, de que ele não fosse eleito em 2018, que fatalmente aconteceria isso. Então, eu fiz essa construção, porque agora eu vou explicar. Porque vamos voltar agora final de 2013 para 2014. Foi a primeira vez. Eu fui para a rua, Ana e o pessoal todo. Quando eu fui no junho de 2013, eu parei de ir naquele fatídico dia que o IFIX foi cercado pelo batalhão de choque e o pessoal da Faculdade de Direito foi se abrigar, e o do IFIX também, saindo só pela manhã. Isso ficou muito marcado, e tem vídeos na internet. Bomba de gás lacrimogêneo e tal. Naquele momento, né, já estava muito claro para mim e para outras pessoas que a coisa já tinha guinado ali. Ela não guina no ano seguinte. Né? Há uma guinada já ali. À noite, o pessoal que ia para as manifestações, a coisa já começava a mudar, né? No meu entendimento, sem nenhuma pretensão de verdade cabal, mas gente infiltrada, já provavelmente polícias, né, ou afins naqueles atos, que seria um ato de protesto, backblock, né, mas é uma coisa muito estranha, inclusive, se eu não me engano, pegaram, né, infiltrados e tal. Enfim, esse panorama todo. Mas a primeira vez que eu li essa expressão foi na timeline, né, foi no final de 2013, início de 2014, de um camarada, eu gosto muito dele, lá do IFIX e tal. Me chamou muita atenção ser na timeline dele e não ser ele. Uma pessoa que estava muito angustiada, tinha sido presa nas manifestações, né? Nada demais, assim, foi presa porque foi repressão e tal, não houve nenhum ato criminoso da pessoa e tal. E eu me lembro que essa pessoa descrevia, né, que nós estávamos sendo alvo de uma guerra híbrida, tudo isso que eu fiz no resumo logo no início, né? Ou seja, era uma ofensiva e que dessa vez, né, era uma coisa nova para ele estava muito aflito, queria sair do país, porque havia vigilância, controle, ele achava que o celular dele tinha sido apreendido, que estavam, inclusive, tinham grampeado o celular dele, que as mentes estavam sendo escrutinadas e vigiadas nos dutos da rede, né? Nas plataformas de rede, as pessoas estavam, e as pessoas não estavam se dando conta, e de que isso tudo tinha como é que se chama, um pano de fundo de ações visando mesmo, eu vou usar aqui uma expressão no sentido mais genérico, um abalo psicossocial, digamos assim, atingir um equilíbrio, né, da população e tal, nesse sentido, muita gente usando as redes e tal. Então, essa foi a primeira vez. Aí eu digo para vocês, quando eu lia, eu nunca tinha escutado essa expressão. E a primeira impressão que eu tive foi algo assim, meio futurista, né? Eu falei, pô, guerra aí, o que é isso e tal? E a partir dali que eu me interessei em me informar, em ler, e tinha pouquíssima coisa. Eu vi, salvo engano, um artigo do Pepe Escobar, muito solto, veja bem, não porque ele escreva solto, não é isso, porque era realmente uma coisa pequena, sem grandes informações, mas mencionando guerra híbrida e tal, mais uma outra publicação em inglês, e somente a partir de 2015 é que é publicado o livro em inglês, né, de um cientista político chamado André Coríbio,
né, que é a guerra híbrida, a abordagem adaptativa indireta à troca de regime forçada. Algo assim. Esse é o livro em inglês. Né? Veja só. Abordagem adaptativa indireta à troca de regime forçado. É uma definição bem interessante, né, que já está expressa. E aqui no Brasil, em 2018, esse livro foi traduzido para Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Tá? Mas o título original não é esse. Entendeu? Então, esse é o, digamos assim, esses são os ingredientes, né, de acontecimentos, que foi como eu fui puxado para tentar entender isso, do modo como eu podia, né? E o material na linha do tempo que eu tinha disponível para poder ir buscar. E durante a leitura, principalmente desse livro, né? Esse livro ele não serviu como uma, digamos assim, a minha relação com esse livro não foi exatamente uma relação de definições, dele dizer o que era uma guerra híbrida e tal. É um livro muito rico que foi para mim em documentação. Então tinham documentação de fontes militares sobre o assunto, documentação de fontes ligadas à área psi. Foi aí que eu entrei em contato, que eu não conhecia nada. Os livros do sobrinho do Freud e do Jacob Bernert, o Edward, eu não conhecia nada dele, e foi através desse livro, né, o Coríbico cita, inclusive no meu ponto de vista, gente, é uma das partes principais assim, do livro, né? Uma coisa que eu não falei. Como esse conceito, né, esse fenômeno, esse tipo de ação, ele depende muito, né, da cultura local, das características da demografia. Então, nesse aspecto, né, é como se fosse assim, fosse muito multifacetado, né? Ou seja, para formar uma imagem, não é o tipo de ofensiva que eu imagino que se deflagra, digamos, com pessoas reunidas, né, de uma alta cúpula, digamos, dos Estados Unidos, se for a nação agressora, falando, vamos lançar uma guerra híbrida agora contra tal país, a gente vai ver. Não é bem assim. Isso é uma série de acontecimentos, né, que vão se encontrando, claro, com um planejamento de tomar posse de recursos. O que eu quero dizer? Nós, desde o mensalão, daquela criação, né, não estou dizendo que nunca houve corrupção no Brasil, não é isso, mas desde aquela criação do mensalão como obra de um partido, e que vem dali, descoberta de pré-sal, né, os BRICS, Brasil entrando, aqueles episódios de supostas roubo de HD da Petrobras, 2008, primeiro roubaram, depois não roubaram, era furto comum, imagina, laptops, furtar HD de laptop da Petrobras ser furto comum. E aí, se formos juntando as séries de acontecimentos, a gente vai ver o quê? Uma nação não totalmente soberana, uma nação com vulnerabilidade, com fraturas étnico-sociais, como o Brasil tem, uma nação violenta, né? O Brasil tem um cotidiano violento, opressor, né? Com a sua população, com a sua massa, sendo alvo de ações que contaram com agentes políticos infiltrados, parcerias, né, com o Departamento de Justiça estadunidense, né, vemos a Lava Jato, e com uma máquina de propaganda muito intensa. Esse eu acho um dos fatores principais, que a Lava Jato usou muito isso. Então, Lúcio, eu vou te interromper só para te pedir, talvez, para desenvolver um pouco mais esse ponto, porque eu acho que esse é um das questões mais interessantes para a gente tentar entender o fenômeno, né? Eu acho muito importante a gente remeter a origem disso lá atrás, justamente ao Eduardo Bernays, né, que é o sobrinho do Freud, que de alguma maneira tinha ali um certo conhecimento, né, dos fundamentos, vamos dizer assim, do funcionamento psíquico e da importância, digamos assim, dos aspectos inconscientes para as escolhas, né, para os comportamentos, ainda mais nesse momento que a gente está aí às voltas com essa questão toda, né, da psicanálise e tudo. E você mostra muito bem no seu livro como, de alguma maneira, isso
já nasce ali, né? Quer dizer, essa espécie de métodos de manipulação das mentalidades, quer dizer, usar o conhecimento que se tem do funcionamento psíquico, incluindo as questões do inconsciente, né, com um propósito completamente, eu diria quase que diametralmente oposto ao da psicanálise, que é né, a psicanálise é uma proposta emancipatória, né, do sujeito, né, para que ele se separe justamente do outro e possa fazer valer o seu desejo, e aqui é o contrário, né, usar o que se sabe, o que se conhece, né, do funcionamento psíquico justamente para manipular não apenas o indivíduo, né, no caso da propaganda ali, para que ele consuma, né, um determinado produto, mas manipular as massas de modo a que elas, né, se comportem, né, e o comportamento de rebanho, etc., para o lado, né, que é favorável aqui no nosso caso, não necessariamente de uma determinada marca, né, que quer vender o produto como era no caso da publicidade, mas vamos dizer assim, numa maneira mais exponencial, né, o capital, né, parece que é menos uma coisa de uma guerra de um Estado-nação contra o outro, né, ou de um grupo de estados, né, mas parece que é muito mais algo, evidentemente que tem a ver com a geopolítica internacional e a mudança, né, de poder que está em jogo aí, mas no fundo parece que o que está em jogo mesmo é a questão do capital, né? Quer dizer, lembrando inclusive do livro da própria Shoshana Zuboff, né? A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Como é que é isso, né? Como é que a gente pode acompanhar essa... Quer dizer, o que eu quero te perguntar é, esse mecanismo é antigo, mas parece que há algo que é específico do que está acontecendo agora, né? Sim, Qual é a mudança que tem, vamos dizer assim, né, dessas técnicas usadas para manipular o consumo, né? sim. E agora, o que está acontecendo hoje, que é usar isso para manipular as mentalidades, tendo em vista as grandes mudanças, né, das relações de poder aí em termos de geopolítica internacional, né? Sim. Então, o Edward, o sobrinho do Freud, eu gosto sempre de marcar, o Ana também, que ele era sobrinho do Jacob Werner, que era um especialista em catarse, né? Sim. Né? Que é um cara que, inclusive, ele influenciou muito Freud e Breuer. Né? O Lacan Ah, cita, exatamente. no Seminário 7, o Lacan cita o Jacob, não o Edward. Né? Isso. Ele cita, era um Só que o especialista. Bernas tinha uma visão de catarse médica mesmo, né? Assim, e o Freud, de alguma maneira, muda. Isso, mas mais avançada do que aquela antiga de purificação. Sim, É uma coisa bem interessante. Mas aí é muito interessante. outra questão. O que eu entendo que. Foi muito bom você levantar essa questão pelo seguinte. Aí vai entrar uma concepção minha, né? Quando eu uso hoje em dia essa expressão guerra híbrida, como ela tem um caráter multifacetado, né? E dependendo muito das demografias, e é algo que lida com o imaterial, não é algo detectável facilmente. Não é tudo que é guerra híbrida, entendeu? Ah, tem manifestação de rua, guerra híbrida. Não, a gente tem que ter cautela para saber identificar think tanks, organizações, movimento de rede, né? Tem todo um aparato aí que acaba aparecendo um sinal. O que é o grande diferencial que o Bernas ele foi assim, talvez é o mentor, né? Ele inaugura, e como ele viveu muitos anos, ele veio a falecer em 95. Ele atuou na Primeira Guerra, a gente vai falar rapidamente disso. Então ele influenciou muita gente no campo da propaganda mesmo, pura. Isso vai entrar, se multiplicar com a política ao longo do tempo. E qual é o grande diferencial que eu digo? Quando alguém fala assim, olha, essa manipulação psicológica, né, as chamadas PSI, operações psicológicas, que as forças de segurança britânicas, brasileiras, estadunidenses, as nações que sabem usar, e é antigo, a gente encontra no manual do Sun Tzu, Arte da Guerra, ok, isso tudo é muito antigo, usar o engodo, usar a intimidação, usar a fabricação do medo, usar o quinta-colunismo, a traição, isso está há muito tempo na história da humanidade. O que não está há muito tempo Isso. é o advento da internet,
da grande rede e com a potencialização dos discursos na grande rede, nos seus dutos. O que eu chamo de dutos? As suas plataformas, os mensageiros, que não são exatamente plataformas, e aí que vem que eu acho que é um grande desafio de todos nós, né? Que nós não tivemos tempo no espaço, no tempo e no espaço, nós não tivemos tempo suficiente de distanciamento para poder medir, analisar e lançar uma compreensão sobre as consequências dessa amplificação dos discursos na rede. Isso é visto em sala de aula. Aí eu digo como professor e pesquisador também do ensino médio, que a gente estuda isso, a gente usa instrumentos psicométricos para fazer uma medição mais ou menos segura, né, sobre o uso e tal, como que a percepção, né, como que a atenção e como que a comunicação, a interação de muitos, né, ela vem se modificando, principalmente nessa geração que cresce com a inovação dos aparelhos de toque, que são os aparelhos que realmente marcaram esse salto, né? A pessoa conectada o tempo todo. Mas o que isso tem a ver com o Eduardo Brenner? Tudo. Porque, como você apontou quando você levanta essa questão, esse cara, ele teve lá as sacadas dele, ele bebeu na fonte do tio, né? Aquela noção, digamos aqui, bem genérica, né? Que nós temos um inconsciente, né? Forças irracionais que operam, né, na psique humana, e que a massa não é capaz, digamos assim, de produzir um controle de si mesma dentro de uma nação. Ele tinha essas ideias e tal. Ele começa a trabalhar na Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? O Woodrow Wilson, os Estados Unidos vai entrar na guerra por interesse. A população estadunidense, aspas, ela estava, em relação àquele conflito, pacifista. É a partir de uma intensa propaganda, que inclusive levaria a democracia à Europa e tal, que consegue se fabricar na população de lá o consenso, o consentimento para que fosse a guerra. O Adolf Hitler, no Minha Luta, ele cita isso, né? No manual de psicopatia dele, ele cita o quanto que a propaganda na Primeira Guerra, digamos assim, pintou, né, os alemães como os bárbaros e tal, isso aqui na Primeira Guerra, tá, gente? Na Segunda foi até pior do que isso. E ele diz dessa máquina de propaganda, né? Isso nos interessa, né, nessa linha de construção para compreender hoje a recente Cambridge Analytica, filial da SCL Group, ou a Pension, empresa que trabalhou na campanha de reeleição do Clinton e usou instrumentos de neuropersonalidade e usou pesquisas de campo para identificar eleitores em potencial. Por que, Ana? Por que, colegas que estão aqui presentes conosco? Porque o eleitor ele vai passando ao longo do tempo a ser tratado como um consumidor. Então, é realmente uma questão de capital, é realmente uma questão de consumo que está naquela nascente, e essa torção ela vai se operando conforme... Mas tem uma coisa interessante, você falou do consumidor. Sim, né? Ele vai sendo tratado como consumidor, mas também ele é o próprio consumido, né? O objeto de consumo, porque isso é que é uma coisa muito interessante que eu acho que a Shoshana fala, né? Quer dizer, que na verdade, quando a gente está voluntariamente cedendo, né, todos os nossos dados, e não apenas dados no sentido de conteúdo, mas também o nosso modo de olhar, nosso tom de voz, agora a nossa imagem, enfim, de alguma maneira a gente está se vendendo para ser consumido, quer dizer, o produto somos nós, na verdade, né? Sim. E é aí que a gente vai fornecendo os dados para que se componha essa espécie de análise algorítmica das mentalidades e dos comportamentos. Pelo que eu entendo, é um pouco assim que funciona, não é? Sim, exatamente. Em termos metodológicos, eu estou dizendo assim. Né? Hoje, exatamente isso. Por isso que nós, digamos assim, as pessoas elas produzem, elas postam, elas falam, né? Elas estão ali presentes, consomem, veem, né? O Byung-Chul Han, inclusive, usa a expressão do panótico digital, isso. Né? Que dá uma ilusão, e a ilusão participa da realidade, que fique claro, não é ilusão,
né? Dá essa ilusão de um controle, todos veem tudo, né? Uma sociedade transparente, porque dá essa impressão mesmo de que está tudo ali na internet. Tem gente que, inclusive, leva isso ao pé da letra, né? A verdade está na internet, está ali, está tão transparente, e à medida que a gente produz, né, nós consumimos e produzimos num ciclo incessante. Né? Vários autores têm trabalhado isso. Inclusive, algumas pessoas sendo levadas, diga-se passagem, também por si mesmo, a um esgotamento, né? Na rede, né? Porque é um processo como se fosse um círculo vicioso, né, de consumo, onde tem muita propaganda. Essas plataformas, o interesse delas é vender, né, dados e informação para vender com propaganda, e é isso, né? Outro dia, inclusive, eu estava vendo, rapidamente falando, um vídeo sobre o TikTok e tal, um profissional muito interessante estava falando como que muitos jovens estão viciados, né? Porque tudo feito, os algoritmos são diferentes. Cada plataforma vai construir a sua lógica algorítmica, né, para oferecer o porvir ali para a pessoa não sair. E como que muitos jovens eles vão se viciando naquela questão do prazer bem imediato, né? Aí vem outro legal, aí vem outro legal, é uma positividade que não passa, não cessa, né? E uma atrás da outra. E nessa pessoa vai dando like, vai curtindo, né? E ela vai aí liberando, né? A química da pessoa vai liberando tudo mais prazeroso, porque ela só vai entrando em contato com vídeos que tem a ver com o que gosta, né? Que tem a ver com o que vai curtir. Enfim, isso Agora, tudo... Lúcio, eu queria te colocar duas questões, assim, porque tem uma coisa que você fala no livro que eu acho que é muito interessante, que é das novas formas de enfrentamento, quer dizer, novos problemas exigem novas formas de enfrentamento, né? Falando um pouco sobre isso, sobre essa questão do enfrentamento disso, que eu acho que esse é um ponto, talvez seja o ponto crucial, né? Como combater? E aí eu acho que tem ou resistir, né? E aí acho que tem duas questões que me preocupam um pouco. Assim, primeiro, a resistência do campo progressista em relação à questão da tecnologia, né? Sim. Então, assim, o quanto a gente demorou e o quanto parece que tem uma confusão que é feita muitas vezes entre o que é a tecnologia em si e o que é o uso dessa tecnologia. Sim. Por exemplo, eu lembro, a primeira vez que eu tive contato com isso foi quando eu li o livro do Assange, o Cypherpunks, em 2012, e que ele diz da inversão que é necessária, né? Quer dizer, o quanto, no fundo, a informação, vamos dizer assim, dos estados tem que ser aberta, e os dados dos usuários, né, os nossos dados das pessoas têm que ser protegidos, né? E aí, quando a gente vai falar qualquer coisa em relação, por exemplo, à regulamentação e tal, isso é lido como se fosse censura, porque justamente, quer dizer, o adágio à liberdade, né, que é uma liberdade absolutamente falsa, a gente sabe, né? A liberdade de sermos manipulados, a liberdade de sermos hackeados, de termos nossas mentes hackeadas, né? Então, como é que você vê os enfrentamentos? Assim? Então, eu acho que num primeiro momento seria interessante a gente separar o que é a tecnologia do que é essa manipulação. Sim. E, em segundo lugar, como é que a gente poderia pensar em estratégias de regulamentação? Porque isso me parece essencial. Não sei o que você Sim, eu tenho... pensa em relação a isso. Na verdade, temos pensado, né? Porque tem esse grupo Claro, com o qual eu trabalho, e nós, isso. inclusive, né? Nós todos, todo mundo quebrando a cabeça para pensar, porque a gente está no olho do furacão, né? Como eu coloco até no livro, eu acho que é muito... Essa imagem ela é bem pertinente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que há uma resistência, né, do campo progressista, autotitulado de esquerda, democrata, há uma resistência grande ainda, e assim, eu não sei se vale ou se dá para mapear o porquê dessas resistências, vários motivos, há uma resistência muito grande, né? E, uma vez tendo essa resistência, atrapalha também uma questão que é importante, que é as trocas interdisciplinares, ou seja, né, as reflexões envolvendo pessoas de áreas distintas e que agora se encontram. O que eu quero dizer com isso? Olha, hoje, para tratar dessa problemática de uma maneira ampla, profissionais da ciência e computação, profissionais psi, profissionais da área da política, profissionais da área da publicidade, do marketing e tal, porque eles se entrecruzam. Né? Como a gente já tocou aqui,
A grande rede, eu sou um defensor da ideia de que a internet não tem, a internet é ruim, a internet faz mal. Não, isso foi, gente. Se a gente for olhar, tem um autor que eu gosto muito chamado Eric Havelock, que ele escreveu A Musa Aprende a Escrever, né? Ele tem uma ideia que eu gosto, acho muito legal, da escrita, quando ela surge, como uma nova tecnologia. Claro, o tipógrafo foi uma revolução tecnológica, né? Mas ela vai levar a voz para os olhos, Que né? democratizou a alfabetização, inclusive, né? E a gente hoje, sob certo aspecto, Ana, quem está nos ouvindo, eu acho que vale pensar a grande rede com o que ela proporciona nessas hipermídias, que ela pula, como um novo salto tecnológico, que é tão grande, é tão potente, que, inclusive, eu vou incluir a todos nós, nos pegou de surpresa. Né? Em tudo nos pegou de surpresa, no que pode causar, participando de um abalo político, né, de uma nação, no que causou de surpresa, no que é capaz de reunir e agregar, por exemplo, né, para uma manifestação ou para uma ação, para uma ação, no que, enfim, nos inúmeros conquistas e saltos e benefícios que pode ter na internet. E os problemas. Agora, o impacto nas mentes da propaganda e qual o limite também, né? Eu já vou entrar numa solução, tá? Possível. Qual o limite? Limite, sim. Eu acabei de dar exemplo. Gente, eu venho anotando para tornar assim minimamente mensurável o que eu estou dizendo. Não são poucos os jovens da geração smartphone, né? Porque eu não sou, a Ana não é, muitos que estão aqui não são, mas tem a galera que é da geração smartphone. Eles nascem quando surge esse de toque, que a pessoa pode cancelar com o dedo, tudo o dedo desliza, né? Conecta, faz isso aqui. Essa galera, tem uns que não soltam isso. É muito interessante. Em sala de aula, às vezes, são verdadeira luta para começar, dependendo da turma, né? Muitos, quando eu consigo, depois de uma negociação, pessoal, olha só, a gente tem 1h20, né? Vamos se olhar aqui, vamos trocar aqui e tal. E eles repousam o celular, guardam o celular, muitos deitam a cabeça, né? Muitos, esse gesto do cansaço, ou seja, não olhar, de desconectar. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso é consequência também que não é mensurável. Agora, o que fazer com isso? Aí eu vou dizer. Nesse grupo que a gente trabalha junto, o próprio nome já fala, educação e cultura digital. A educação digital é um caminho, salvo engano meu, nessa provável e parcial reformulação desse medonho novo ensino médio que estava entrando em vigor, né, está incluída a proposta da educação digital. Eu li, e isso está incluído. Além do retorno de filosofia, sociologia e arte como obrigatórias, isso é muito necessário. E atenção, para jovens e adultos, né, para serem inseridos, né, com essas ferramentas, com esse universo e tal. Isso tem um grau de importância muito grande, porque, para vocês terem uma ideia, em 2002 para 2003, quando o Lula é eleito lá atrás, primeiro mandato, muitas escolas públicas estaduais receberam máquinas com Linux, com material didático no Linux, que é um sistema operacional robusto, né? São várias distribuições, né? Um kernel, né? Mas, grosso modo, ele tem de vantagem, né? É um software livre, né? Ou seja, ele não custa o preço de um Windows, por exemplo. Ele é aberto, ou seja, ele não tem aquela caixa preta. Sim. Microsoft, que inclusive inclui, sabemos disso, questões de controle, né, de dados, Sim, a Microsoft pede para botar e tal, robusto, né, tem uma série de coisas boas, mas houve uma resistência grande. Olha só a resistência. Docentes resistiram, porque aquela coisa, ele é difícil, Linux é difícil e tal, não sei o quê. Então, houve uma recusa desse material. Esse material não vingou, né, nas escolas. Isso eu acho importante que isso possa ser revisto. Atenção, isso é um detalhe, né? Educação digital, estudos feitos sobre o impacto das horas com os jovens durante a madrugada, esse lance dessa interação com o like, buscar o sorriso do smile, né? Por que eu tenho 40 likes e aqui eu fiz uma postagem, eu dei minha vida dizendo muito, fornecendo tudo de mim, e a minha colega, o meu colega tem 100. E a pessoa se... Esses efeitos, isso tem que ser entendido para poder a coisa ser, não é regulada legalmente.
mas para a gente poder fornecer ideias e mecanismos que façam com que o uso seja mais potente. Né? E adultos, nessa onda, eu acho, da educação digital, de poder refletir, também começar a pensar no problema da compulsão, que também acontece, né? De alimentar uma máquina de guerra de propaganda que ela já existe, ela já está aí, e ela participa, né, de repassar continuamente, criando num círculo vicioso de pessoas, o que muita gente se queixa, que é essa guerra de desinformação, das fake news, que é muito mais complexo do que fake news e desinformação. É uma avalanche de informação, entendeu? Mais do que guerra de desinformação, é uma avalanche. Eu passei para você, inclusive, não necessariamente para hoje, não foi a ideia, eu fiz uma montagem com 2 imagens desse atentado que teve no Equador. É um exemplo bem pequeno, tá, gente? Sim. Mas assim, vale. Horas depois daquele atentado, aquele assassinato, não é atentado, não, aquele assassinato, é um grupo todo de preto, mascarado, com armas pesadas, né, tipo metralhadora, fuzil, se auto-intitulando Los Lobos, assume o assassinato. Né? Aí é postado um vídeo. Horas depois, um outro grupo, atenção, vestido de branco, sem máscara, sem armas, e se auto-intitulando também Los Lobos, diz que não foram eles são os Los Lobos e tal. Eu coloquei um do lado do outro, porque assim, eu acho que essas duas imagens, num momento desse, né, de um assassinato de gravidade, eles fazem uma síntese muito desse tipo de instrumental que usa semiótica, que usa, né, não é, né? Aonde está? O que é isso? Imagina isso viralizando, né, em núcleos, em dutos, em grupos que estejam mais ligados àquela nação, o vídeo de um, o vídeo de outro, alimentando ainda mais, né, essa dicotomia, essa distância entre o verdadeiro e o falso, o que é a notícia, veraz ou não. Agora a gente vive uma época em que tudo isso é muito rápido, cada vez mais rápido. Né? Então, eu acho que nós temos que ter regulamentação, tem que ter sim, que não seja censura. Né? Claro. Nós temos o problema das big techs estrangeiras, isso é óbvio, porque se vivem de propaganda, se os algoritmos estão feitos basicamente para gerar muito lucro, né? E direcionar os usuários a ficarem mais tempo produzindo os conteúdos, consumindo os conteúdos e a propaganda para vender, essa grana bilionária, ela não está indo para cá, ela está indo para big tech estrangeiras com seus interesses. Está fora da mão do Brasil isso. Ou seja, traduzindo num conceito, o Brasil não tem soberania digital, né? Como não tem soberania também em outros setores. E a gente tem que começar a pensar também nisso. Né? Nós somos uma nação, sob certos aspectos, bastante vulnerável ainda. Né? A gente tem que pensar nisso tudo. Né? Ou seja, o problema de big tech, nós não temos plataformas nacionais, nós não usamos softwares abertos, ou seja, não é uma propaganda mera de software de código aberto, livre, não. É as caixas pretas. Né? A Microsoft ela é dona da LinkedIn. Né? Nós estamos aqui no YouTube, que eu tenho canal também, e uso e tal, mas eu sou crítico também disso aqui. Gmail, Google, YouTube, WhatsApp, Instagram e Facebook, salvo engano e tal. Os conglomerados todos, né? O TikTok chinês, né? Que é poderosíssimo também. Então, eu aponto essas direções: educação digital, né? Um aprofundamento nas consequências psicológicas, né? Juntando profissionais de diversas áreas, para pensar, não é para chegar correndo, eu acho isso, eu acho. Não. As pessoas têm que se ouvir. E, gente, olha só, para passar a bola de novo para você, Ana, antes da internet, né, era muito difícil a gente conseguir um espaço para fala. Né? Agora é muito difícil ser escutado, porque assim, é uma avalanche, né, de todos os lugares, né, canais e dutos, e assim, a gente tem que conseguir adoçar um pouco, né, fazer uma dosagem aí, de passar a escutar do outro para ter ideias sobre isso, que é um problema muito grave, né? Muito grave. Para fechar e passar a bola para ti. A guerra híbrida, no meu ponto de vista, ela é um conceito novo, fenômeno novo. Por quê? Porque é indissociável do advento desse tipo de campo, desse tipo de universo virtual. No meu entendimento, lendo o que eu li até hoje,
vivendo o que eu vivi até hoje, estudando o que eu estudo. Esse é o diferencial. Antes, nós já tínhamos guerra psicológica, engodos, quinta coluna, traição, lawfare. A gente tem exemplos mais ou menos, não uma lava-jato, mas nós temos exemplos de prender líderes políticos, né? Só que agora nós estamos diante de um monstrinho, né? O caso Dreyfus lá na França, né? Antiquérrimo. Isso. Né? Agora, com esse arsenal, né? Exatamente, a amplificação, né? Se nós, consumidores, né? Produtores de conteúdo também. Olha o circo. Que é a imagem da sociedade do controle. Eu fiz um videozinho, que está lá no portal Fio do Tempo, chama Sociedade do Controle. Me deu um trabalho danado. Eu peguei o Deleuze, 3 minutos falando de sociedade de controle, e encaixei imediatamente. Parece que os dois estavam juntos, mas não estavam. E o Bill Churran entrando com o Panóptico Digital para dizer aonde que é essa ideia, essa sociedade de controle. A gente parece que está livre. É a ideia do círculo, né? Você está numa rodovia girando, você está crendo, eu estou livre, eu posso rodar aqui para lá e para cá, vai e volta e tal. É a imagem dessa circularidade, desse universo, que eu repito, tem tantas coisas boas, tem tantas coisas muito úteis. Eu passei, gente, só para vocês saberem, eu estou tratando até a coluna, vou dar uma chibatada aqui, uma chicotada em alguém que andou falando inteira aí. Eu estou tratando com acupuntura, estou quase curado. Quase curado. Olha só, hein, pseudociência. Mas eu sou chegado à magia, né? Então eu fui lá, eu estou quase curado da coluna. Maravilhoso e tal, fez alguma mágica. Porque eu descobri também na pandemia, muitos de nós, que dá para atender online, que é uma coisa legal, que é uma coisa que eu inclusive, hoje atendo pessoas que estão distantes de mim geograficamente, que eu não poderia atender antes, outros estados. Claro. Você entende? Então, eu acho que, reforçando isso, o digital, os dispositivos, as tecnologias, até a amplificação do discurso, não há essa coisa maniqueísta. Só que nós não tivemos tempo de distanciamento. O Kiné está falando aí uma questão. Não tivemos tempo de distanciamento para ter uma compreensão, né? Para poder pensar modos de se relacionar com aquilo, olhar para os jovens. A gente está pensando no novo ensino médio, que é absurdo tirar, mas como pensar nisso e não pensar no que está acontecendo? A gente está acontecendo. As pessoas entram no metrô, eu falo isso no primeiro capítulo do pequeno livro que eu fiz, né? As pessoas entram no metrô há um tempão, isso já, ninguém se olha. São 100 pessoas que você vê no metrô, tem 10 que não estão. O que Né estava justamente falando, eu vou só falar em voz alta, porque depois vai para o podcast, não dá às vezes para ler, né? Falando exatamente da questão da dicção digital, que é uma compulsão mesmo, né? Exatamente, é isso aí. Escraviza, né? Da adição, exatamente. O Antônio está aqui, né? Pois é, eu tinha acabado de falar, a experiência em sala de aula. Gente, eu estou vendo, isso eu não li, não, eu estou vivendo. São muitos jovens, por causa desse quadro, né, compulsivo, não largam com a mãozinha assim, ó, e não consegue estabelecer aquela relação de olhar, de uma hora de conversar, porque assim é muito nítido que está havendo ali uma captura, um vício mesmo, numa espécie de um prazer imediato. Olha, a mínima frustração que eu tenho, não gostei. Porque, gente, a gente dá aula, todo professor sabe, nem todo mundo gosta da aula da gente. Tem gente que não gosta de ir, não gosta daquilo, não gosta de falar e tal. Aí deu um mínimo desprazer, começa. Mas o aprendizado não é necessariamente uma coisa agradável, né? E é curioso porque as pessoas vão perdendo o hábito de ler, né? E desaprendem a prestar atenção em algo que exige, digamos assim, né? Uma reflexão maior e passar por momentos de frustração, momentos de não compreensão, né? É aquela coisa mesmo absolutamente imediata, né? Sim. Agora, Lúcio, deixa eu te colocar mais um ponto, porque a gente já está meio se encaminhando para o fim aqui. Infelizmente, passa muito rápido quando o assunto está bom, né? Cada ouvindo vozes aqui, a gente brinca que tinha que ter uns 10 programas. Eu não sei como que a gente vai fazer com isso. Olha, saibam vocês que eu ficava tranquilamente mais algumas horas aqui. Mas vocês podem ir lá no portal do Lúcio, que tem todos os desdobramentos aqui desses temas que ele está tocando rapidamente aqui, aí vocês podem se aprofundar.
Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu queria te escutar um pouco sobre isso. E eu acho que o caso da Ucrânia, né, e a questão toda da guerra de informação, aliás, eu recomendo vocês a assistirem o Mundo é um Moinho aqui no canal do GGN. Na quinta-feira, o Pedro da Costa Júnior vai estar entrevistando o Pepe Escobar, justamente, né? E eu acho que é um desdobramento também de um dos aspectos que a gente está tratando aqui, que é essa questão da guerra de informação, que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando aqui da guerra híbrida, né? Aliás, eu acho que a questão da guerra da Ucrânia, inclusive no último capítulo do seu livro, você acho que é no último, né, que você fala Isso. aqui da arquitetura do caos, né? O Lúcio fala da guerra da Ucrânia. Tem um aspecto, Lúcio, assim, porque eu tenho muitos amigos que moram na Europa, né? Não apenas europeus mesmo, até por conta da escola de psicanálise, que é internacional, e também amigos brasileiros que foram viver lá, não voltaram mais. E eu estou muito impressionada realmente do quanto está surtindo efeito, né? Essa ideia, né, da mídia ocidental, principalmente a mídia europeia, e a mídia brasileira, evidentemente, reproduz isso, né? Outro dia teve ali a entrevista que passou na Globo News, acho que no Fantástico, não foi nem na Globo News, no Fantástico, com o presidente da Ucrânia, né? Que é outro, né? Que é um expoente disso, de tudo isso que a gente está falando aqui, me parece, né? Um caso típico, assim, né? De alguém que está sendo usado ali para, né, para manipular as mentalidades. E a gente via claramente na entrevista o quanto o discurso dele é absolutamente armado, né? Inclusive as expressões que ele usa, né? Enfim, e ele, inclusive, como ator ali, estava atuando mesmo, né? Mas eu queria te perguntar do medo, né? Do medo ser manipulado, porque é sempre por essa via, né? É sempre pela via do discurso do ódio, né? É sempre pela via do outro vai te destruir, né? É sempre pela via da ameaça, né? E a guerra da Ucrânia me parece tão paradigmática disso, né? Dessa ideia de que você está se defendendo, né? Sempre a ideia da defesa. Tem um inimigo, né? E você tem que se defender. Quer dizer, uma manipulação que pega muito por esse afeto, assim. E eu estou muito impressionada de como as pessoas tão realmente foram cooptadas, né? Quer dizer, você fala no livro que quantas outras invasões, quantas outras guerras, quantas outras, né, tragédias, né, em termos de humanidade, né, enfim, e evidentemente que todos nós somos sensíveis a isso, né? Mas por que de repente essas pessoas, né, estão tão sensibilizadas, né, nesse caso específico? E me parece que tem a ver com isso, né? Desde o início, assim, a guerra que está acontecendo no quintal, né? A imprensa ocidental falava, não, mas poderia ser, né? É aqui pertinho, né? Como se a guerra longe deles, né? No caso, longe deles, né? Porque perto e longe depende da sua referência, né? Então, longe deles, tudo bem, né? Porque parece que eles estão realmente assim amedrontados, né? Quanta sensibilidade, né? De alguma maneira está atrelada a essa questão do medo, né? E aqui no Brasil também, né? Sim, o medo, manipular o medo, né, e através da influenciação, voltamos na questão das operações psicológicas, inclusive sendo utilizadas, embutidas na propaganda. Foi a questão da corrupção, né? A centralização da pulsão escópica, a sociedade de controle panótico, já dá-se a ver no outro. É aquela captura no olhar que a gente estava falando, né? Esse comentário do Sim. Antônio. Pois bem, essa questão do medo ela é explorada, mas voltamos à figura do Edward, Sim, isso. né? Ele explora isso lá também. E a gente imaginando hoje, que é o último capítulo do meu pequeno livro, o Edward ele vai explorar o medo do comunismo. Já Isso. na virada atenção, da década de 20, ele já vai explorar isso. E tem um documentário na narrativa de um vídeo da BBC, o The Century of the South. Se eu não me engano, é a esposa dele, acho que é a filha, acho que é a filha. Ela vai falar, o meu pai dizia, né, que
uma maneira de você atingir uma massa, né, para influenciar em cheio, é acertar onde estão os medos e os desejos. Desejo, aí estou fazendo uma referência no sentido bem amplo, né, que não é Claro. necessidade. Eu acho que esse que foi a questão que fez dele uma referência, eu chamo de escola estadunidense de propaganda que veio se desenvolver. Aham. Que os militares depois, o Edwards participou do golpe da Guatemala, gente, que foi um golpe Sim. declaradamente, não é a teoria da conspiração, eu diria até que tem o seguinte, é uma coisa muito curiosa. Eu tenho até colegas que lá atrás, tem coisa de teoria da conspiração, eu falando, não, tem conspiração. A conspiração está sempre presente. Por quê? Tem que estar presente, ela tem que contar com traidores, né? Olha quantos traidores hoje no cenário político brasileiro nós não estamos vendo aí que estão sendo abandonados, né? Quem é que vai confiar num traidor? Né? Uhum. Né? Pessoas que aí entraram para a política, eram do Ministério Público, que era do Judiciário. Quem vai confiar numa pessoa? Parece até um mito de Palamedes, ao contrário, né? O inventor da escrita que é acusado de trair os gregos, né? E ele vai se defender dizendo, mas olha só, como é que os troianos vão confiar num traidor? Quem confia no traidor? Que é a grande questão, né? Mas tem que ter um traidor para esse tipo de ofensiva, né? Porque vai estar instalado no país que vai ser alvo, não vai ser invadido com bomba. E responder à questão da Ucrânia, o que ocorreu ali? Eu também coloquei lá no meu portal, gente, é muita loucura isso, mas eu tive que botar. Eu tentei falar com a Reuters e pedir autorização para não ter problema. Não me responderam. Então eu fiz a minha parte, guardei o e-mail que eu mandei. Se um dia eles reclamarem, eu postei o vídeo que eles fizeram de propaganda. A europeia, com imagens da Reuters, fez uma propaganda Uhum. mas é uma coisa muito louca. Eu tive o trabalho de botar legenda, fazer uma tradução para melhorar a galera que quisesse ver. Por quê? Olha o que eles fizeram. Isso foi depois da questão da Ucrânia. É um vídeo de 2 minutos. Eles fizeram um vídeo apresentando com imagens, né, o que é uma ameaça híbrida. Né? Hoje em dia você não precisa só de tanques, aviões e para abalar a nação. Eles mostram cyberataques, tal, não sei o quê. Só que eles, no vídeo, eles vendem a ideia, a propaganda deles é a seguinte: olha, visto que há esse problema hoje, então vocês sabem que não tem problema a gente tentar manipular um pouco também para a gente defender vocês. Uhum. Abram-se psicologicamente, abram-se as informações ao que vocês trocam, porque a gente só pode atacar esse tipo de guerra por ali também. Eles fizeram isso. Esse é um vídeo de propaganda, né? E o outro, da guerra da Ucrânia, que eu queria destacar, foi um amigo que ele é cientista da computação, lá no Chile, ele tem uma TVzinha, TV Palma, e ele mandou o vídeo da Ina Afinogenova, né, da RT, e ela tinha um canal chamado A Ilha, algo assim. Mas olha só que coisa curiosa. É muito interessante, recomendo que veja o vídeo, eu também traduzi, né, e faço as referências a ela, o vídeo é dela, mas eu traduzi e legendei. Ela, antes do início daquele conflito, ela avisou, né, denunciou que estava havendo um bombardeio de informação, usando o TikTok também, a crianças e jovens da Finlândia e da Suécia. Uhum. Que a Rússia ia invadir todo mundo. A Rússia vai invadir não só a Ucrânia, como a Finlândia. Isso. Estou dizendo isso porque, gente, olha só, eu não sou nativo da geopolítica. Tá? Eu até estudo, eu assisto pessoal muito bom, eu gosto do Pepe, gosto do Alexandre Miran, do Zé Reinaldo, né? A gente vai aprendendo junto e tal. Mas, assim, eu achei muito estranho, né? Assim, o tratamento dado pela mídia ocidental, ou pelo menos pela maior parte, escandalizada e tal. Veja só, eu não vou fazer análise do Putin, ex-KGB e tal, mas veja só, os Estados Unidos da América, eles invadiram o Iraque de um modo que eu me lembro bem, eu conheci pessoas que praticamente queriam assistir aqueles bombardeios cirúrgicos que falavam, como se estivesse vendo um filme, como se aquilo ali fosse um entretenimento. Olha, você viu aqueles traçantes no céu, verdes e tal, com os bombardeios, aquilo ali foi consumido, né, como uma coisa assim de um império do bem. Isso chama a atenção. E eu
complemento com uma ação do próprio YouTube bloqueando esses canais. Eu tinha um link de inscrição na Sputnik, na RT, que eu costumava ler lá, a espanhola, inclusive, o canal da INA, e foram bloqueados. Então, assim, eu estou dizendo, pela suspeita, pela via da suspeita, simples, você já vê que tem algo diferente. Né? Para que bloquear? Né? Exatamente, ou seja, você não pode ver o que estão falando. E eu me lembro que as informações que eu ia ver não tinha nada demais, apenas eles estavam tentando passar informação sobre outra perspectiva, mas longe de ser, Sim. no meu ponto de vista, desinformação, senão você Sim, pode claro. usar o outro lado também. É. Né? Entende? Não é aquela coisa, tudo tem dois lados. Não, não é essa falácia, não. É censura mesmo, entendeu? Tipo assim, a gente não pode ouvir o que eles estão noticiando, né, dali daquele campo. Então, esse vídeo a gente trabalhou, e ela fala, como jornalista, ainda fala isso que a gente está discutindo aqui, né, que a gente vive. E essa era mesmo, o quanto que a grande rede, quanto que as linguagens instrumentalizadas na grande rede, o impacto, nosso cérebro, ele não está habituado, de repente, bum, essa explosão de conexão, né, o que são da adição ao digital e tal, a gente não está habituado a descanso, de madrugada, fazendo barulhinho. Tem gente que vai para o banheiro com isso e tal. Há consequências. Isso não acontece, não ocorre impunemente, vamos dizer assim. Não ocorre. Há consequências na atenção, na percepção. Por isso que nem uso muito essa questão do cognitivo, porque eu acho que essas funções... claro. Atenção, memória, percepção, fica tudo ali numa grande bagunça, como nós aqui ficamos, brasileiros. Nós ficamos, gente. Vamos voltar à manifestação de 2013. Aquilo tudo que ocorreu com o Porvir, com o veio depois, houve uma desorientação. O campo, e uma sensação de inércia, de paralisia. Né? Eu escutei de várias pessoas, eu senti isso também. Isso, um torpor, né? Uma coisa assim, muito estranha. Né? E eu acho que nós estamos mesmo no olho do furacão. Né? Talvez seja um aspecto bom, é que no olho do furacão, como tem uma calmaria, pelo menos, a gente tem a oportunidade de poder construir reflexões e alternativas. Exato. Falamos de algumas aqui, né? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, eu acho que a gente ir tomando consciência disso, a gente ir se informando, né? E ficando menos ingênuos e alvos menos, presas menos fáceis, vamos dizer assim. Menos ingênuo, ótimo, isso. Eu acho que isso já, né, já é um grande passo, e acho que é isso que a gente está tentando contribuir de alguma maneira aqui. Fica para vocês a dica, né? Tem mais um comentário aqui do Antônio Quiné, que ele disse que tem uma nova forma de lavagem cerebral, serviço do capital, exatamente, né? Bom, para vocês que ficaram interessados, curiosos em saber mais sobre isso, eu indico novamente o portal do Lúcio, né? Que está ali no canal do YouTube. Vocês podem assistir vários vídeos nos quais ele se aprofunda nessas questões, e com certeza essa conversa vai ter desdobramentos importantes, mas eu te agradeço muito, Lúcio, por ter estado aqui conosco, foi muito esclarecedor, e eu espero também que a gente tenha despertado assim o interesse e a curiosidade das pessoas que talvez não estivessem ainda tão atentas para esse ponto, né? Porque você quer deixar talvez aí falar um pouco do seu portal para as pessoas que estiverem interessadas poderem acessar. Eu acho que bem rapidamente. Primeiramente, Ana, eu gostaria de agradecer esse momento aqui, né? A gente está batendo esse papo, o pessoal que está aqui presente, também agradecer todo mundo aqui interagindo, fazendo colocações. Isso é muito importante, né? Pensar sem pressa para a gente ter alternativas para isso tudo, poder trocar, poder se ouvir também, né? Adoçar, é muito importante. E sobre o portal, só para dizer o seguinte, esse livro ele foi pensado justamente para se encontrar com o que eu já construí lá no portal Fio do Tempo. Né? Foi uma construção que eu achei que deveria escrever e fazer algo para fora de um dos ambientes em que eu transito, que é a academia,
né? Poderia ter ficado escrevendo artigos e tal, decidi criar um canal e fazer o vídeo, né, para esse canal e começar a aprender ali a colocar também as angústias, mas os avanços que eu fazia, né, nessa temática, na área da psicopolítica, estudando revoluções coloridas, sociedade de controle, e o livro se encontra com as séries Arquitetura do Caos. Isso que é importante dizer. É um livro pequeno, propositalmente, ele é uma coletânea de ensaios. Vim escrevendo nos últimos anos. Então, vocês vão encontrar no Arquitetura do Caos 1, no Arquitetura do Caos 2 e no 3, dá 3 horas e meia, somando os três, que ali tem farta documentação, tem cortes de documentários que eu pude usar, tudo autorizado para uso educacional, né? Que eles incorporam o desenvolvimento de algumas coisas que a gente... E algumas construções minhas também sobre o modo como eu entendo, né? Parte do que foi possível ver até hoje. Então é isso. É o portal Fruto do Tempo, entendeu? Gratidão, Ana. Gratidão a Lourdes também, que a gente trocou tanta ideia, né? Lourdes Nassif sempre aqui nos bastidores, sustentando o programa com a gente sempre agradece a ela também. Bom, muito obrigada, então, Lúcio. Eu queria dizer para vocês que o próximo Ouvindo Vozes vai ser no dia 28. Nós vamos tratar de um assunto que eu, francamente, gostaria de não precisar tratar. Nós vamos receber mães de crianças e adolescentes assassinados pelo Estado. A gente conseguiu que viessem mães ligadas a movimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu ainda não vou falar os nomes para vocês, porque a gente ainda está em negociação, porque são vários movimentos de mães, e elas sempre deixam assim muito claro que elas não gostam de falar assim, né, para a imprensa ou falar publicamente de um caso em particular, mas elas estão sempre falando em nome, né, de algo muito maior, que é esse verdadeiro genocídio que acontece nas periferias das cidades brasileiras. Vai ser um Ouvindo Vozes, eu acho que muito triste, mas ao mesmo tempo muito significativo, muito importante, porque é um problema incontornável que a gente precisa enfrentar de frente, né? E então a gente vai, acho que mais do que nunca, o Ouvindo Vozes vai, na próxima vez, seguir a sua vocação de realmente escutar vozes que precisam ser ouvidas, né? Nas cidades. Então, eu já convido vocês para estarem aqui com a gente, né? Inclusive dando uma força, assim, uma rede, né, de sustentação, inclusive afetiva, porque é muito difícil para elas, né, falar sobre isso, como vocês podem imaginar. Então, peço até a ajuda de vocês para me ajudarem a segurar o programa da próxima vez. E é isso. Então, muito obrigada a todas, todos e todas. Boa noite. Obrigada, Lourdes, e obrigada, Lúcio, mais uma vez. Tchau. Gratidão.